Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É nós aqui outra vez. Vamos nós para a história do Brasil. Hoje rolezinho, ó. Estamos lá na aula 33 de História do Brasil. Nosso recorte é a Primeira República e o nome da nossa aulinha hoje é a Belle Époque, a Bela Época Tropical. A mania da gente querer ser francês, né? Vocês vão ver no esquema de hoje. É o seguinte, ó, como faz um tempinho aí que a gente não conversa, né? Vamos dar aquela retomada mais do que básica, mais do que necessária hoje. Onde nós estamos? Entre 1889 e 1930, tá rolando na história do Brasil um período que a gente chama, que a gente conhece por Primeira República. Existem outros nomes possíveis, outras nomenclaturas. Você vai ouvir República Oligárquica, por conta do domínio da galera do café e das oligarquias estaduais, né, regionais. Você pode ouvir República Velha, você pode ouvir República Café com Leite. No comecinho ali, nos dois governos militares, República da Espada, enfim. Tem alguns nomes possíveis. Eu já falei para vocês que o melhor termo para você usar, para você escrever e tal, é Primeira República. Porque mesmo com muitas limitações, né? Inclusive a gente vai ver isso na aula de hoje, essa república ela traz algumas novidades, sim. Então, nosso primeiro momento republicano, né? Então vamos guardar isso aí. Agora, você está saindo ali de um período monárquico, está entrando num período republicano. Essa república nós estamos tentando entender se ela foi ou se ela não foi. Foi ou não foi o quê? A coisa pública, a coisa do povo, né? Aí, a hora que tem um problema lá em Canudos, o que aconteceu, como que o governo lida com a população mais pobre, quais são os direitos que as pessoas têm, quem vota, quem não vota. O que você tem que lembrar até agora é que a noção de cidadania e a cidadania em si, ela é muito restrita nesse período republicano aqui dessa Primeira República, tá? Então, primeiro teve um governo militar ali, o Marechal Deodoro, depois o Floriano Peixoto. Após esse momento você tem governos civis, que aí é o Prudente de Moraes, que teve a fita de Canudos e tal. Depois você tem o governo do Campos Salles, ó, todos cafeicultores de São Paulo, aquela mesma elite que tinha apoiado o golpe contra a monarquia. E agora o Campos Salles conseguiu fazer o seu sucessor, que é o Rodrigues Alves. E a gente vai olhar o governo do Rodrigues Alves hoje e o que importa desse governo aqui. Beleza? Mas por enquanto, ó, você tem uma elite agrária no poder, tá rolando uma oligarquia, ou seja, o poder está na mão de poucos, e esse Estado, então, que está na mão de poucos, é administrado conforme o interesse e o benefício para esses poucos. Agro é pop, é tech, é tudo. Café é pop, é tech, é tudo. É essa galera, essa elite agrária que está moldando aí a ideia de república que a gente tem do Brasil. É isso que está acontecendo até o momento, tá bom? O que eu quero nessa aula de hoje, né, nesse encontro nosso aqui, que a gente consiga identificar nessa aula qual que é o conceito de civilização que essa galera da república aí tem na cabeça, principalmente a elite. Quando eles falam de o Rio tem que se civilizar-se, as pessoas não são civilizadas. Qual que é a ideia de civilização que está na cabeça da galera, né? Mais do que isso, a gente precisa analisar também a condição da população, principalmente a população pobre, cara. Depois da abolição, pós-escravidão, né? Como é que tá a galera? Como é que tá o Rio de Janeiro, principalmente assim, né? E aí a gente vai reconhecer, olhando para o Rio de Janeiro, a dinâmica urbana e cultural, né? Como que os grupos interagem, quais são as manifestações, as tretas e tal, nos grandes centros urbanos. Aqui eu estou falando grandes centros urbanos, mas basicamente a gente vai falar do Rio de Janeiro, tudo bem? Isso é o que eu espero fazer com vocês hoje nos 3 passos aqui que eu separei. Primeiro a gente vai falar do cenário, né? Qual que é o pano de fundo, e aí a gente fala do governo do Rodrigues Alves, do Chico de Paula, Chiquinho de Paula, Francisco de Paula Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, começa e termina o seu mandato, tal, de boa. Depois a gente fala de cultura e urbanização, o que está rolando na cidade, que tipo de reforma que está acontecendo, o que a galera quer, quais são os grupos envolvidos, qual que era a cara do Rio de Janeiro nesse período aí, período da Belle Époque, né, tropical. E depois, por último, a gente fala da grande revolta popular de 1904, para vocês mais conhecido como Revolta da Vacina. Pra você ter uma ideia, em novembro de 1904,
se cogitou a hipótese de tirar o Rodrigues Alves do Rio de Janeiro, o presidente da República, e colocar ele num navio de guerra, mano, isolado, para tentar salvar a vida dele, de tão feia que ficou a coisa no Rio de Janeiro nesse período aí. Apesar de tudo, ele ainda saiu, terminou o mandato bem, meio querido pelo povo, a gente vai entender isso hoje, tá bom? Então bora lá que a gente não tem tempo para perder aqui, ó. Minha cachorra vai lá, Chico, quer ver? Ô, Chico, você assiste a aula ou você sai? Decide. Vamos lá pro Rodrigues Alves, então. Francisco de Paula Rodrigues Alves. Cara, não precisa decorar nada, mas assim, ele é um político de carreira desde a época do Império, foi conselheiro na época do Império, de uma família importante, uma família proprietária de terra, uma família de cafeicultores, uma família de Guaratinguetá. Então, tipo assim, ele faz parte dessa elite cafeicultora. Depois já era muito rico, casou com uma mulher mais rica que ele ainda, e tipo assim, ele tem bala na agulha pra caramba dentro desse cenário do café. E aí, lógico que dentro desse período, de 1902 a 1906, ele vai tocar o projeto dessa galera, ele vai tocar o projeto que estava sendo tocado já pelo Prudente de Moraes, pelo Campos Sales, que é um projeto que vai proteger, né, as elites proprietárias de terra, principalmente do café, e ao mesmo tempo tentar sanar a economia, tentar fazer algumas obras para modernizar. Esse cara ele tinha mania de limpeza e organização. Ele era a Gisele do rolê aí, da história do Brasil. Tudo para ele tinha que estar limpo, organizado e tal. Ele já tinha sido governador de São Paulo por 2 vezes. E aí, agora ele como presidente do Brasil, ele vai tentar dar uma limpada e dar uma organizada na casa, e essa limpada vai acontecer principalmente na capital, que é o Rio de Janeiro. Então, Rodrigues Alves, ó, totalmente diferente dos outros, né? Ele é um cafeicultor rico pra caramba, faz parte da elite. Estudou no Colégio Pedro II, tradicional, fez faculdade do Largo São Francisco, era advogado, então, tipo assim, era da elite. E era bem nerd, assim, tipo, só nota 10 do começo ao fim da vida dele. Bom, um bom aluno, estudou lá no Tamandaré também. Ó, aí o que acontece? Esse camarada aqui, ele tá herdando um governo do seu antecessor, que era o Campos Sales. Lembra que esses presidentes eram eleitos dentro daquele jogo, né, daquele mecanismo. Política café com leite, política dos governadores, o coronelismo e tal. Então o Rodrigues Alves ele foi eleito dentro desse jogo aí. Foi o cara que o Campos Sales indicou, falou, ó, é esse aí que é o próximo. E aí ele acabou ganhando no acordão que havia entre as elites. Ele herda do Campos Sales um governo ok economicamente, as contas estão sanadas. Você vai lembrar da última aula, se não lembrar eu vou refrescar a tua memória, que lá no governo Campos Sales, antes mesmo de assumir, ele foi na Inglaterra, renegociou a dívida do Brasil, conseguiu mais prazo, conseguiu mais dinheiro, voltou para cá, lançou um programa chamado Caminho Certo. Vamos sanear a economia, vamos proteger o que a gente tem de melhor, o agro, e vamos deixar para fora o que eles têm de melhor, comprar produtos industrializados. Então isso meio que arrebenta com a classe média também, porque para com obra, para com investimento, abandona a indústria. Então é um projeto agro que está rolando. Mas, no fim das contas, o Rodrigues Alves ele herda um governo com a economia estabilizada. Além disso, ele tem o café daqui a pouco vai começar a entrar em crise, ainda no governo dele ainda, mas o café ainda é o carro-chefe da economia brasileira. E nesse momento tem mais uma situação, uma novidade, que é a borracha. É o ciclo da borracha ali, no final do século XIX, comecinho do século XX. Está rolando a segunda fase da Revolução Industrial. Na aula 34 a gente vai falar melhor dessa condição, do desenvolvimento lá da borracha e tal. Mas só para a gente ter uma ideia aqui e entender como é que a gente comprou o Acre, tá rolando assim, a segunda fase da Revolução Industrial, estão precisando de borracha para tudo, e a extração do látex então acontece na floresta e na região norte do Brasil, na Amazônia. E o Brasil tem um outro produto aí que deu um boom mundial, nós viramos os maiores produtores de borracha do mundo. Então o café junto com a borracha, junto com esse ciclo da borracha, começa a engordar os caixas brasileiros, né? E aí o que acontece? Tem um tratado muito importante que é feito em 1903, que é o Tratado de Petrópolis, conduzido pelo famoso Rio Branco. Lembra do Rio Branco, ministro das Relações Internacionais? Olha que vergonha hoje, o Ernesto. O Rio Branco, cara, conduziu ali, porque teve uma treta. Esse pedaço que é hoje do Brasil, que a gente chama de Acre, que é o Acre,
era da Bolívia. E nessa região tinha muita extração de látex. E aí a Bolívia estava de olho no negócio do látex também e reivindicou esse território que estava totalmente ocupado ali por brasileiros. Então, tipo assim, os brasileiros foram extrair borracha lá no norte do país e acabaram ocupando um território que não era do Brasil, que hoje a gente conhece como Acre. Resultado, cara, tem uma guerra lá, tem uma revolução acriana lá. A gente não tem tempo para falar disso aqui, mas assim, é tiro, porrada e bomba para todo lado. Então você precisa fazer ali acordos internacionais para tentar resolver esse problema. O cara que faz isso é o Rio Branco. E aí, quando faz esse acordo lá, fica resolvido o seguinte, ó, o Brasil vai comprar então esse pedaço de terra, que é o Acre, né? 2 milhões de libras esterlinas, se não me falha a memória. E aí nós compramos o Acre da Bolívia. Em contrapartida, a gente vai falar disso melhor na aula 34, mas já para a gente saber, em contrapartida, o Brasil compra o Acre, mas a Bolívia não tem acesso a um porto para fazer exportação. Ela tem acesso ao Pacífico só, e ela quer o Atlântico aqui, por Belém do Pará e tal. Então o Brasil se compromete a fazer uma ferrovia aqui, ó, que é a ferrovia Madeira-Mamoré, pegando, ó, tá vendo a Bolívia? Ela vende esse pedaço pro Brasil, ela também tem floresta aqui, e aí ela usa a ferrovia que o Brasil prometeu construir para escoar sua produção de borracha também, através dos rios da região norte do Brasil e chegar até o porto lá para poder exportar, porque quem está consumindo borracha é o mundo do norte, ok? Estados Unidos, a Europa, o Japão, enfim, tudo certo? Então assim, o Brasil estava num lugar que não era dele, teve que comprar e prometer ali, dar algumas facilidades para que a Bolívia também pudesse participar do negócio da borracha. O Tratado de Petrópolis, então, é o tratado que marca, né, a aquisição do Acre pelo governo brasileiro. Tá? Na aula 34 a gente volta a falar, porque eu quero falar da condição, do como é que ficou o norte, né? A riqueza, a pobreza, a condição de quem trabalhava nisso lá. A gente vai falar com mais detalhe na próxima aula. Tudo bem? Então, o resultado disso tudo aqui é o seguinte: com a economia estabilizada, com o café rolando e agora com a borracha, né, e com a aquisição do Acre, foi muito barato. O governo Rodrigues Alves agora ele tem recursos para fazer as tais modernizações aí que ele quer fazer. Ele quer fazer um monte de reforma. E o cenário está dando os recursos financeiros necessários para que isso acontecesse. Beleza? O segundo ponto é cultura e urbanização, a tal da bela época, né? Isso aqui, gente, não está acontecendo só no Brasil, tá? Isso está acontecendo em outros lugares do mundo também. Essa fase da segunda revolução industrial, esse clima de otimismo. O que eu vou descrever para vocês aqui agora, que está rolando no Brasil, é um sentimento mais ou menos que tem em outros lugares do mundo também. O que está rolando é o seguinte: a República no Brasil, ela simbolizava alguns valores, algumas ideias. Então, por exemplo, a República era tido como algo moderno, como símbolo da modernidade, é o novo. A República era tido como a civilização. Ou seja, nós estamos caminhando, nós estamos progredindo. A ideia de progresso, civilização, modernidade, ordem, ciência, tudo isso te faz lembrar um conceito, uma palavrinha que chama positivismo. A crença na ordem, no progresso, na ciência, na civilização, na modernidade, era uma corrente filosófica que tomava a cabeça de muita gente nessa época, e no Brasil não é diferente. Essas ideias estão ali relacionadas com a República. A República veio para fazer tudo isso. Então a República vai tirar o Brasil da barbárie e trazer para a civilização, do atraso para o progresso, né? Do velho para o novo. Tudo isso está na cabeça da galera nesse momento. Juntando tudo isso, a gente pode chamar basicamente com as ideias do positivismo, né? A República, ela simbolizava tudo isso, ou pelo menos ela estava sempre tentando simbolizar tudo isso. Agora, ok, César, eu entendi. Você está falando que tem um governo novo no Brasil, que é a República, e ela está querendo dar um banho de civilização no Brasil. Porém, a gente precisa pensar assim: qual que é a referência? O que se tem por civilização? Será que eles vão se basear nas civilizações africanas? Será que vai se basear nas civilizações, irão se basear nas civilizações da América? Nas civilizações orientais? Qual que é a referência de civilização que nós temos no Brasil nesse momento? A referência que nós temos é uma referência eurocêntrica, é uma referência francesa, basicamente. Se você desse um rolê
no começo do século XX, pela Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, cara, em alguns momentos você ia achar que você estava na França. O Brasil fazia uma força muito grande para ser a grande França ali do final do século XIX, começo do século XX. Tanto é que o termo Belle Époque, né, em francês, a bela época, o que está acontecendo na França tem que acontecer aqui também. Então, a nossa referência de modernização e as mudanças que vão acontecer agora estão referenciadas pelo padrão francês. E o Rio, outras cidades também, São Paulo, Manaus, algumas capitais no Nordeste, no Sul, mas o Rio é muito simbólico, porque o Rodrigues Alves queria fazer do Rio de Janeiro uma vitrine. O Brasil era conhecido como um país sujo, cheio de doença, um país atrasado. O Rio era uma cidade febril, né? Tem até uma obra do Sidney Chalhoub com esse nome. Então, assim, por exemplo, cara, tinha cruzeiros, né, navios que evitavam parar no Rio de Janeiro, quando paravam orientavam as pessoas a nem descerem. Tipo assim, era caótico. Lógico que é preciso contextualizar que o Rio era caótico nesse momento, mas outras grandes cidades no mundo também eram assim. Nós estamos falando do começo do século XX. Então, cidades europeias também estavam sujas, poluídas, violentas. Na América do Norte a mesma coisa, né? O Brasil está nesse contexto aí também. A gente está um pouquinho mais atrasado no rolê por conta da história, mas não é só o Rio que é sujo, que é fedido, não. E o Rodrigues Alves ele tem um projeto. Fala, cara, a gente precisa pegar o Rio de Janeiro, que é a capital, né? E transformar o Rio de Janeiro numa vitrine da civilização, numa vitrine do que nós queremos ser como república. Né? E, tipo, era bacana a ideia dele. O problema é como essa ideia vai acontecer, né? Qual que era o projeto? O projeto era o seguinte, baseado num projeto de Paris, né? Paris tinha passado por uma grande reurbanização, vocês que vão visitar Paris todo ano, aquele negócio dos Campos Elíseos, né? Champs-Élysées, um sistema concêntrico de avenidas, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, todo aquele sistema ali de ruas largas, né? Calçadas largas, canteiro com árvore no meio, iluminação, mesinha na calçada com café e bares e tal, vitrines de loja, grandes boulevards, né? Lugares para as pessoas ficarem, caminhar e tal. Tudo isso tinha sido feito por um cara chamado Haussmann, lá na França, lá em Paris. E o Brasil estava copiando esse modelo aqui. A gente tinha um prefeito no Rio de Janeiro que chamava Pereira Passos, que era um prefeito da reforma, vamos dizer assim, o apelido dele era Bota Abaixo, e tinha um sanitarista que era o Oswaldo Cruz. Mas calma aí. Aí o que acontece? Você tem um projeto de reurbanização do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha crescido assim com ruas tortuosas, vielas, muito morro. A ideia era deixar tudo retilíneo, assim, traçar linhas retas, né, reformulando o centro da cidade. E aí você tem uma influência da arquitetura neoclássica, europeia, francesa, basicamente, a ideia de construção de teatros, construção de cafés, replicar essas avenidas largas, né, essas ruas com um sistema concêntrico e tal. Ou seja, embelezar, modernizar, deixar mais eficiente e sanear o Rio de Janeiro. E um dos projetos que é símbolo desse momento, eu coloquei algumas fotos aqui, é da Avenida Central no Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco hoje, né? Essa Avenida Central foi um grande projeto, cara. Ela pegava ali da Praça Mauá até a Avenida Beira-Mar, quase 2 quilômetros, e tinha mais de 30 metros de largura no projeto dela, né? E você vai fazer uma avenida gigante, né? Um lugar que as pessoas possam caminhar, possam passar os bondes e os automóveis, poucos na época, né? E com várias fachadas neoclássicas, e lugares para as pessoas sentarem, uma cópia de Paris, assim. Só que para isso você tinha que demolir tudo que estava ali, porque estava tudo, né, tudo ocupado, você tinha os cortiços, né, e tal. Então esse projeto da Avenida Central ele é muito simbólico para esse momento. Só para você ter uma ideia, mais de 700 imóveis são demolidos nesse projeto de embelezar a Avenida Central da cidade. Seria como se fosse a vitrine do Brasil. O Rodrigues Alves, junto com o Pereira Passos, né, tentando mostrar que o Brasil estava se civilizando. Tanto é que o Rio, né, nesse momento tinha esse rótulo, né, o Rio precisa civilizar-se, né, o Rio está se civilizando. Uma coisa que pode aparecer, para você ir pensando aqui junto comigo, tipo assim, quando teve Copa do Mundo, Olimpíadas, agora a gente fez um processo meio parecido, né, de tentar dar um banho ali na cidade, esconder alguns problemas que a gente tinha, né. Às vezes o vestibular pode fazer essa ponte aí com outras reformas urbanas de outros momentos. Mas uma grande reforma urbana, né,
com saneamento e com esse discurso sanitarista, acontece nesse momento. Pra você ter uma ideia, leis da época proibiam a circulação de animais por esses pedaços, tinha muito porco, vaca, galinha na rua. Tinha uma lei municipal que proibia as pessoas cuspirem no chão. Então você imagina o tanto que cuspiam para ter essa lei. Que fita, cara, que fita. Então, tipo assim, vamos demolir o Rio de Janeiro e vamos fazer uma casa nova. Você pode pensar assim, César, beleza, mas qual que é o problema disso? Não tá certo? É que esqueceram de combinar com o povo, né? Tem um povão. Então, assim, ao mesmo tempo que isso está acontecendo e a galera sai pra rua vestida de francês e achando que ali é a França, cara, o povão tá ali. E o povão é numeroso, e o povão tem a sua cultura popular. Tem o lundu, tem o samba, tem o choro, a galera tem os terreiros ali no centro da cidade, cara, tem os cortiços, né, o famoso cabeça de porco, aí você vai lembrar do Lima Barreto, do Aloysio de Azevedo. Cara, tipo assim, o povo tá vivendo também. Tem um fluxo migratório grande, porque tem gente chegando nesses grandes centros, no Rio de Janeiro, a capital, várias obras estão atraindo pessoas. Então, assim, o projeto é bacana, mas aí uma república precisa pensar no povo também, né? É isso aí que vai dar BO na nossa terceira parte aqui da aula e final. Ou seja, o efeito colateral do negócio. Por quê? O projeto em si era bacana, ele era necessário até. Às vezes a gente, como professor de história, tem mania de falar, porque está empurrando os pobres, e a gente vê só esse lado, mas tem um lado também da necessidade de sanear o Rio de Janeiro, de higienizar o Rio de Janeiro. O problema é quando essa higienização pretende eliminar um grupo ou outro, né? Mas o projeto em si não é ruim. Vacinar as pessoas, canalizar o esgoto. O Rio de Janeiro, até o final do século XIX, as pessoas carregavam um tonel nas costas, né? Escravos, para jogar isso no mar. Então precisava resolver esses problemas, muitas doenças, né? A gente tinha febre amarela, varíola, peste bubônica, cólera, era um inferno. Então o que acontece? A população pobre, pós-escravidão, cara, a população pobre estava assim marginalizada, jogada no centro da cidade, morando, assim, qualquer imóvel abandonado e aberto abrigava várias famílias. Você tem um Brasil com uma população muito pobre, excluída dos processos de cidadania. E essa galera está no centro do Rio de Janeiro. O que vai acontecer? A condição de vida dessa turma é muito difícil. Eles não estão sendo beneficiados pelas reformas ou pela república, né? Estão expostos a essa violência, a esse abandono, a essa miséria, às doenças. Então você tem, nesse processo de botar abaixo, imagina o seguinte, 700 imóveis é muito imóvel. 700 imóveis caindo, são muitas centenas e milhares de famílias desalojadas também. As demolições colocam pessoas nas ruas e essas pessoas começam a ficar revoltadas. Vai acontecendo um processo de favelização. A galera vai ocupando os cantos, os morros e tal, e vai fugindo desse processo. Lembra lá dos dois autores que eu falei, do que você já leu, do Lima Barreto e do Aloysio de Azevedo. Então a ideia é assim, vai sanear, mas tem que desocupar essas áreas. O discurso é a higienização, é sanitarizar, é acabar com as doenças. Para isso, a gente tinha um jovem médico sanitarista recém-chegado da Europa, que é o Oswaldo Cruz, nome de instituto, ainda hoje a gente fala disso todo dia, né, por conta da pandemia. E o Oswaldo Cruz ele tem um projeto. Então, o prefeito Pereira Passos, com carta branca do Rodrigues Alves, e o Oswaldo Cruz, com carta branca do Rodrigues Alves, tipo assim, um vai vacinar, sanitarizar, cuidar das epidemias e tal, e o outro vai derrubando e vai reformando e tal. E o povo no meio disso, vendo tudo cair, tudo acontecer. A fita que acontece, aliás, tem uma fita que é engraçada e conhecida, que é aquela dos ratos, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro, a equipe liderada pelo Oswaldo Cruz, tem a ideia de pensar assim, como o rato, né, tem problema da pulga e da peste e tal, vamos acabar com os ratos da cidade. Aí resolveram pagar a população pobre para que entregassem ratos, caçassem ratos. Não demorou muito o que aconteceu. O brasileiro começou a criar rato para vender para a prefeitura. Aí você fala, o brasileiro desonesto e tal. Cara, o jeitinho brasileiro ele é muito complicado de analisar, porque tem um jeitinho brasileiro que ele é cruel, que ele é desonesto, que ele é nojento, mas tem um jeitinho brasileiro também de mulheres que criam suas famílias sozinhas, de pessoas que têm que se virar para comer hoje, para comer amanhã, para dar comida para os filhos. Então a galera tá se virando também, cara. A gente não pode achar que tudo isso também é errado, é feio. Bom, qual que é a fita pra gente finalizar o rolê? Tá faltando moradia pra galera, a galera tá sendo expulsa do Rio de Janeiro e tal, do centro.
Aí, cara, tem a fita, que é a vacinação. Só que a vacina tá começando, não tem esclarecimento do que é a vacina. Começou a rolar um monte de fake news. Você acha que fake news é de hoje? De que se você tomasse a vacina, como vinha da vaca, você ia ficar com cara de bezerro, era a vacina da varíola. Então, assim, o governo quer vacinar a população. A população, pobre principalmente, não entende essa vacinação. E começa a surgir boatos de que a vacina faz mal. Pô, vocês não estão vendo que os caras estão derrubando tudo? De repente os caras querem matar nós, mano. Aí sai essa notícia, ó, os caras estão querendo matar nós. Por quê? Porque a vacina é o vírus, cara. Os caras querem pôr o vírus na gente pra gente morrer. E aí a galera começa a se revoltar e não aceita que as equipes possam vacinar as pessoas. Tem também uma questão da sociedade da época, porque assim, uma equipe com muitos homens entrando durante o dia na casa das famílias e as mulheres sozinhas e mexer na roupa, erguer o vestido aqui, levantar a saia, sabe, esse tipo de coisa. Isso também pegou muito mal. Ou seja, o povo falou, ó, a gente não quer ser vacinado. Qual foi a solução do governo? O governo faz uma lei obrigando a vacina, no dia 31 de outubro. A lei da vacina, cara. Isso foi visto até por intelectuais da época, tipo Rui Barbosa. Cara, isso é uma aberração. Você vai vacinar o quê? Que nem gado agora? Você vai pegar a pessoa, entrar uma equipe, ia com a polícia, mano, na casa da pessoa. Ia com a polícia, arromba a porta, entra um seguro, outro pá, dá a vacina. Você acha que tá certo isso? Então, entenda o que tá acontecendo. Tem que dar vacina? Tem, mas desse jeito, cara, quando isso acontece, o governo não sabe dialogar com a população e aprova a obrigatoriedade da vacina e tem um esquadrão que vai na casa das pessoas para vacinar, cara, o Rio de Janeiro virou um caos. Deve ter sido lindo isso, porque os caras quebraram tudo, botaram fogo, viraram o bonde. E o Rio de Janeiro, nessa época, tinha a matéria-prima de toda a revolta, de toda a revolução, que era pedra e pau. Porque ali no centro, cara, o que tinha de obra, em toda a esquina tinha um pedaço de tijolo, um pedaço de ferro, um pedaço de madeira. Então, tipo assim, a galera meteu o louco, geral. Durante 4 dias o Rio pegou fogo. É nessa situação que eu falei que tentaram colocar o Rodrigues Alves no navio e falar, mano, sai daqui, os caras vão te matar. Tipo assim, associado a tudo isso, né, esse caos da galera não querer a vacinação, lembra lá atrás que eu falei que tinha outros projetos de república? A oposição aproveita e vem. Os jacobinos, os anarquistas, os socialistas, operários, os militares que estavam meio chateados com essa república do café aí. Então tava rolando um boato de que ia ter um golpe militar. Mano, o Rio de Janeiro vira de ponta cabeça por conta dessa revolta da vacina durante vários dias. E aí, como que o governo lida com isso? Prisão, repressão, pancada, espancamento, centenas de mortos, muitos, ó, centenas de deportados. A galera pega a turma ali no Rio de Janeiro, prende e manda pra onde? Pro Acre, lá pra selva, lá pra floresta, lá em cima no norte, né? Enfim, é um momento que tem uma tensão que tá represada, mas o momento é muito tenso também. Então, tipo assim, caótico. A revolta da vacina foi caótica. Vocês vão encontrar várias charges, né? Como essas que eu coloquei aqui, do esquadrão chegando, dessa luta da equipe do Oswaldo Cruz contra a população. E aí, para finalizar, vamos pensar o seguinte: depois de tudo isso, né, do governo sentar o pau na galera e aí, por fim, conseguir vacinar, porque aí depois faz uma campanha de conscientização também, deveria ter feito antes, né? 3 visões aqui para a gente terminar da revolta da vacina. Primeiro, o que a elite e o governo está pensando disso? O governo pensa assim, cara, o povo dá trabalho, o povo atrapalha o progresso, o povo é violento, o povo está sendo atiçado pela oposição, o povo não sabe nada. Então o governo tem uma insensibilidade democrática e republicana com as populações mais vulneráveis. E aí, infelizmente, é assim até hoje, né? Quando a gente quer obrigar, fazer reintegração de posse. Perceba, o Estado ele é mais violento com essas camadas mais vulneráveis da população, né? Ou seja, o povo tem que ser dócil, porque senão eles atrapalham o progresso. Essa é a visão da elite. A visão, assim, de um historiador, nós aqui, brincando de historiadores, as causas profundas é a seguinte, cara, pós-escravidão tem um monte de gente empobrecida, marginalizada, não tem lugar para morar, o preço de moradia tá alto, tem um monte de cortiço no centro do Rio de Janeiro, tá rolando um processo de favelização das pessoas pobres, falta um diálogo e falta esclarecimento com as pessoas para explicar o que é a vacina, e ninguém está conseguindo entender o que é e acham que vão morrer, e com razão, porque não estão sendo informados. Então, assim, essa modernização ela atendia quem? Né? E aí a gente pode pensar, qual grupo está sendo atendido com a modernização? Essas reformas vão acontecer para quem? Quem vai ganhar dinheiro com isso? Quem vai perder a casa com isso? Então essas são as causas profundas aí da revolta da vacina. O José Murilo de Carvalho, nesse livro aqui, ele vai dizer o seguinte, que a República Brasileira, ela nega
mecanismos formais de participação da população na política, com voto, com o entendimento do que está acontecendo. E é justamente através de revoltas como a revolta da vacina, o futebol, o samba, as associações de bairro, que as populações encontram uma forma de participar ou de ter de uma participação nessa república. Então, perguntando se o povo é besta, né, se é bestializado ou bilontra, é esperto, para o José Murilo de Carvalho, o povo é esperto. O povo encontra maneiras de participar, mesmo que de forma informal, da vida republicana do país. Seja protestando, seja virando bonde, seja gritando, seja enfrentando a equipe de vacinação e por aí vai. Tudo bem? Bom, Revolta da Vacina é um episódio muito importante. Vocês achando que o povo que nega a vacina é só de hoje? Já faz tempo que a galera tá nesse rolê aí por motivos diferentes, obviamente. Beleza, galera? Fizemos esse caminho aqui, ó. Falamos do cenário do governo do Rodrigues Alves, falamos da Belle Époque, qual que é a ideia de civilização e o padrão francês da época, e dessa famosa revolta popular de 1904. Essa foi a fita das fitas das fitas, e essa foi a aula 33, meus queridos de História do Brasil. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!